Bem-vindo a mais um episódio do Arena do Indireto, que é o primeiro podcast focado no canal Indireto. Meu nome é Clinton Serrato. Eu sou founder e CEO da Intelement, uma empresa focada em soluções de gestão para o canal Indireto. Hoje vou falar aqui com a minha amiga Tânia Minet sobre a mudança de mindset de sell-in para sell-out, como que podemos usar a tecnologia para ajudar nessa mudança de mindset e de gestão. E queria agradecer a Tânia. Tânia é CEO da Trade Design e professora da ESPM. Obrigado, Tânia, por estar aqui com a gente, para a gente poder ter esse dia aí de compartilhar aí os nossos conhecimentos com o pessoal do mercado. Legal, eu que agradeço, Clinton. Olá, pessoal, depende do horário que vocês estão assistindo a gente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí, vamos discutir e falar um pouquinho sobre o canal Indireto, que também é uma das minhas paixões. Eu acho que a gente fala pouco do canal Indireto, a gente se preocupa pouco, planeja talvez muito mais para uma grande conta do varejo do que para o canal Indireto. Eu acho que tem bastante oportunidade para desenvolver um trabalho mais profissional, mais profundo e que faça essa mudança cultural mesmo do sell-in para o sell-out. Para começar, Tan, eu queria que você falasse um pouquinho aí de você, tudo, do que você faz também na Trade Design, da SPN nas aulas, né, para contextualizar aí o nosso público aí do seu vasto conhecimento. A Tânia foi minha chefe, gente, então eu tenho um respeito duplo por ela e uma gratidão, né, por todo esse tempo que a gente tem de amizade aí, de relacionamento. Muito bom. Bom, contar um pouquinho para vocês. Eu não gosto muito de ficar falando, da minha experiência e tal, porque ela é longa e talvez dê sono em alguns de vocês, mas enfim. Eu tenho aí mais de 30 anos de experiência, passei por empresas de bens de consumo, que sempre foram a minha praia, mercado de massa mesmo. Passei por, que foi onde eu trabalhei junto com o Clinton na Unilever, passei depois entre idas e vindas da Unilever por Johnson, depois saí, fui para a Flora, depois Santer, depois Kimberly-Clark. E há mais ou menos uns 12 anos eu resolvi seguir uma carreira solo como empreendedora, fiz o meu mestrado na própria SPM, hoje eu sou professora de pós-graduação na SPM, na FIA também, no LabFin, que é a divisão de varejo da FIA, e também na educação executiva da FGV. Então, hoje eu estou com esse chapéu duplo, tenho a minha consultoria também, que é a Trade Design, faço vários trabalhos de consultoria, de mentoria, de treinamento, de palestras, enfim. E estou bem ativa aí no mercado, agora estudando muito essa questão dos dados, então achei bacana o foco no canal Indireto com dados, que eu acho que é super importante, e também como a gente traz tecnologia para agilizar processo, para melhorar a gestão de canais, melhorar tanto o planejamento quanto a execução, obviamente começando por um diagnóstico claro, enfim, acho que um pouco do que a gente vai dar, nas perguntas aqui, a gente vai dar uma conversada hoje, né, Clinton? Legal, obrigado. Por que ainda, tem ainda indústrias, a gente sabe que o mercado é bem heterogêneo em termos de nível de maturidade, em termos de também poder de investimento e tudo mais, mas ainda tem muita indústria que traça metas, planos muito baseados no sell-in, a gente até viveu essa transição, Exato. Mas a gente ainda vê, certo apego, a esse sell-in. Por que você acha que ainda algumas empresas têm dificuldade de fazer essa mudança de mindset, Onde que elas enxergam risco, o que elas poderiam tentar fazer para que essa transição seja menos dolorosa? Porque a gente sabe que existe uma questão de estoque no meio do caminho que muitas vezes desencoraja, essa transição. Exato, porque você acaba reduzindo o nível dos estoques fatalmente com essa mentalidade, mas a tua pergunta é importante e eu acho que ainda muitas empresas, mesmo empresas grandes, tradicionais, que até têm áreas de trade mais estabelecidas, processos mais estabelecidos, elas ainda
pensam na meta como uma meta de sell-in, né? Fazem lá o seu planejamento do seu budget e trabalham no formato de sell-in. Muito se fala, mas eu não tenho os dados de sell-out. O meu distribuidor não compartilha os dados comigo. O varejista também não compartilha os dados com o distribuidor. E aí uma cadeia, né? Muitas vezes, porque a gente sabe que lá na ponta o varejo ainda, né? O Brasil é muito desigual e a gente sabe que o modelo ainda de leilão de preço, de baixa fidelidade ao distribuidor, é muito presente ainda. Então, acho que tudo isso, Clinton, faz esse cenário desse foco muito... eu estou pensando na venda. Porque todo o resto eu não conheço. Tem a questão também de trabalhar e pressionar o distribuidor com estoque, que é natural, muitas vezes, porque a gente sabe que as empresas têm as suas metas, que elas vão querer vender, e muitas vezes a venda está muito mais com essa visão de curto prazo. Eu quero fechar o trimestre, o ano fiscal, o mês, sei lá, que período do ano que a gente está falando, mas sempre com esse foco no curto prazo. Então, acho que uma das questões aí está em as empresas entenderem que trabalhar o sell-out, de fato, seria muito mais produtivo, porque você estaria vendendo aquilo que, de fato, está respondendo às suas campanhas, às suas ações. Você vende com um sortimento muito mais assertivo, talvez até em termos de precificação mais assertiva também, menos pressão no preço, porque se você tem pressão no estoque, fatalmente você acaba indo, né, sangrando margem, baixando o preço. Então, eu ainda vejo muito essa questão de não só o apego, como você colocou, mas também o desafio da gente também olhar para fora mais do que para dentro e falar, tá bom, quanto meu mercado está crescendo? Quanto marcas do meu perfil estão crescendo? Será que cabe tudo que eu quero vender no mercado? Será que a minha meta não está muito acima? Então, muitas vezes se sacrifica a negociação em termos de margem, em termos até de tipos de ações promocionais ou ações de preço, mas é isso, acho que a gente tem que olhar essa questão de como é construído o objetivo. E as empresas, elas pensam sempre na meta de vendas e às vezes ainda dão uma salgada na meta de vendas para lá no final, eu vou vender, eu vou colocar 110 porque eu sei que se eu vender 100 está em linha. Então, acho que é uma coisa mais difícil de mudar, mas não é impossível, porque a gente já vê um movimento grande de mudança, né? E aí é o que você falou, tem vários impactos que precisam ser ajustados nessa negociação, né? E não só do ponto de vista cultural, mas a gente poderia falar de remuneração das equipes, a gente poderia falar de política comercial ou dos investimentos de trade marketing também. Então, acho que muda tudo, né, com essa cultura do sell-out, né? Isso que você está trazendo é legal, a gente poder dar uma exploradinha, né? Quando a gente busca essa mudança do mindset, de uma cultura de sell-in para uma cultura de sell-out, na operação, no dia a dia, existem várias transformações que precisam ser feitas. Você citou algumas aí. Inclusive da questão da governança, né? Porque uma coisa é você ter a governança até o sell-in. Entreguei para o distribuidor, lógico que depois vem a conta, né? Exato, sempre ela vem. Mas, né, ela vai até isso. Só que quando você vai para a cultura de sell-out, aí você passa até a governança em um nível mais profundo. Exato. Né? E isso tudo muda a forma como o business é orientado, né? Como você explicou, de metas, de remuneração. Se a gente puder aqui brevemente, né, se desafiar a tentar elencar assim, as principais mudanças na gestão, o que seriam essas mudanças assim, tipo, para a pessoa entender assim, putz, se for mudar de sell-in para sell-out, o que muda na rotina de gestão que eu tenho com a minha equipe de vendas, com o meu trade? Você vai um nível a mais em toda a tua cadeia, em todo o teu processo, porque você não só está olhando o sell-in, mas aí você tem que olhar o sell-through, ou seja, aquilo que o distribuidor está vendendo lá na ponta. E muitas vezes, até amarrar o sell-through,
com o sellout mais lá na ponta ainda, que eu acho que esse é um passo. Dá para fazer? Dá. Tem tecnologia para isso? Tem. Mas não é só tecnologia. Se fosse só tecnologia, todo mundo se plugava numa nova tecnologia e estava resolvido, mas é o que você coloca, tem uma série de mudanças. Então, acho que a primeira seria essa mudança de orientação de negócios. Falar, então tá bom, vai ser mais trabalhoso? Vai ser mais trabalhoso. Eu tenho que ir um nível ou 2 a mais do que eu vou hoje. Eu vou ter que pensar que eu fiz aquela ação de sell-in, mas que eu tenho que estar amarrado com uma outra ação de sell-through, que aquele pedido, aquele volume, ele tem que estar pensando em ser vendido, parte vai ficar no estoque de segurança, vamos dizer assim, e parte tem que ser o sell-out para o distribuidor, ou o que a gente chama de sell-through para a indústria. Então, primeiro ponto é esse, tá bom, vou construir um processo que seja, mas eu tenho braço para fazer com todos os distribuidores, então acho que, como segundo ponto, você fala, tá bom, eu quero mudar, eu quero ir com essa questão para frente, então quais são os meus parceiros? É a mesma coisa quando você fala de JBP. JBP, você fala que JBP tem essa mentalidade no foco no cliente, no shopper, um foco mais no sell-out do que no sell-in. E aí você pensa, tá bom, eu vou pensar no sell-through, eu vou fazer ações para essa venda ocorrer de alguma forma lá na frente, então eu preciso contar com parceiros, distribuidores que também visualizem que isso é um bom negócio. Por isso que eu acho que talvez no início, quando você começa um processo desse, não é tipo virada de chave. Eu tenho lá 30, 40 distribuidores no Brasil e você vai virar a chave para todos esses distribuidores e fazer tudo de uma vez, né? Você precisa avaliar, primeiro, como é que esse trabalho vai ser feito. E aí, Clinton, cada empresa tem uma particularidade, né? Você pensa em empresas que têm um portfólio mais sofisticado, que requerem uma negociação mais consultiva, tudo muda, né? Você vai ter que pensar em campanhas de trade mais abrangentes na cadeia como um todo, você tem que pensar que esses distribuidores precisam dispor de RCAs que também estejam nesse processo de mudança, porque, de fato, é eles que vão implementar, não é verdade? Sim. Tem a questão dos dados, tem a questão que a gente já falou de pensar mais no longo prazo e menos no curto prazo, ou pensar no longo e no curto de uma maneira mais integrada, sabendo que, tá bom, eu vou fazer um sell-in, mas eu vou amarrar ações para fazer esse sell-out. E tem que ter um trabalho forte aí de parceria, de colaboração, como acontece na maioria dos planejamentos. Esse ponto que você comentou, né, você não é uma virada de chave, né? Porque para quem ainda não fez, né, vai ter distribuidor que vai se sentir inseguro de perder, vamos dizer assim, o controle da negociação, porque quando ele está sentado em cima do estoque, ele tem mais poder de barganha, né? Exato. Então, a partir do momento que você muda o mindset e começa a olhar para o que está sendo vendido, em algum momento ele vai perder um pouco desse poder de negociação e ele vai ter que confiar no processo, porque é o processo bem feito, das ferramentas corretas, das campanhas corretas, do modus operandi correto, que vai fazer com que esse sell-out ocorra, né? E aí o sell-in que ele vai fazer é uma consequência. É uma consequência dessas ações. Ele está amarrado, né? Mas é isso, você tem razão. Começa a haver uma colaboração mais forte entre as empresas, uma troca de informação, que é o que a gente sempre prezou. Eu trabalhei muito com distribuidores na minha carreira e os planos de negócio que a gente fazia em vários distribuidores muito sofisticados que chegavam até a ter projetos de gerenciamento de categoria, né? Eram mais simplificados que o varejo, mas eles estavam ali. Tinha, às vezes, equipe de execução que estava também amarrada dentro desse planejamento. Então, o planejamento ele passa a ser um pouco mais sofisticado, mais equilibrado, como você mesmo está colocando. E existe essa necessidade
em toda a negociação comercial mais consultiva, num planejamento mais sofisticado, de uma colaboração mais forte. E os dados que a gente pode trazer do Advantage, né, em todos os segmentos, no farma, no alimentar, no varejo, na indústria e no distribuidor, que muitos distribuidores fazem parte já da pesquisa do Advantage Group, que é uma empresa que faz aí pesquisas de CRM, B2B, né, de nível de satisfação, nível de relacionamento, em mais de 40 países. Eles mostram que colaboração é a base, quer dizer, confiança é a base da colaboração. E para um processo desse, né, mais sofisticado e para frente, pensar no sellout, pensar como que eu minimizo essa questão do estoque como a grande força da negociação, e aí vale para os dois lados. Um senta em cima da meta, que quer empurrar o empurrômetro da meta versus preço, e do outro lado é a negociação da política, dos preços versus o estoque. Isso vai mudar, porque à medida que a gente vende aquilo que gira, você começa a trabalhar com um sortimento mais próximo daquilo que a gente pode chamar de ideal, se é que existe um sortimento ideal em algum momento. E pensa também, né, Clinton, esse distribuidor, ele começa o processo com a indústria A, os parceiros dele, de outras indústrias que podem ser concorrentes diretos ou não desta empresa, vão ver esse movimento. E ele vai começar a ter pressão para, puxa, por que a gente não vira esse modelo aos poucos para um modelo de sellout? Aí também vai requerer uma maturidade, um investimento em pessoas, até muitas vezes uma criação e o desenvolvimento de uma área de trade marketing dentro do distribuidor, né, Clinton? Muitas vezes chama muito isso, né? Chama muito. Lembra disso? Eu lembro muito, anos 2010, né? Porque tem gente que fala que não, que o trade está muito mais avançado na indústria do que no varejo. Mas esquecem que eu lembro de distribuidores especializados em higiene pessoal, que é o modelo do DEC, por exemplo, anos 2000, começo dos anos 2000, meados e final dos anos 2000, já tinham equipes de trade que estavam alinhadas com marketing comercial dentro do distribuidor. Não é novidade, é que as pessoas não olham o canal distribuidor com a lupa que se olha o varejo, sendo que os dados da BAD, da última convenção, mostram que 50% do que é vendido dentro do alimentar, metade vem do atacado, distribuidor e do formato do cash and carry, né, do atacarejo. Então, a gente tem, sim, uma importância de metade. Vai dessa venda, tirando ali o que o atacarejo vende para as grandes famílias, que também não é um dado muito 100% transparente aí para o mercado, a gente é um canal importante. Então, tem essa questão também de ter uma estrutura dentro do distribuidor, processos dentro do distribuidor. Mas não precisa ser necessariamente que se cria o trade marketing lá, mas tem gente que vai ter que fazer atividades de trade marketing. Não quer dar o nome? Pode chamar de outra coisa, né? Exato. Pode chamar de planejamento de vendas, inteligência de vendas, planejamento comercial, sei lá, o nome que quiser dar, mas vai ser um trade marketing olha que interessante, mesmo, né? De fato, né, o canal indireto, acho que o número é 52,9%. Alguma coisa assim. Por volta de 400 bi. Exato. E desses 400 bi, a gente tem 30% que eles chamam de distribuidores com entrega, que dá aí 120 bi. 120 bi é um número enorme. Né? Enorme. Então, eu creio que nesse canal é onde existe a maior oportunidade de crescimento das indústrias. Exato. E passa por essa mudança de mindset. Passa pela estruturação, que nem você falou. Tem que ter o trade marketing dentro do distribuidor, porque senão você não pode dizer que você tem alguma coisa voltada para o sellout. Porque se não tem ninguém dentro do distribuidor olhando para que ações estão sendo feitas na loja, né? Aquilo que foi definido em conjunto com a indústria, se está chegando realmente lá na ponta, como está chegando,
né? Se aquela negociação de uma campanha, por exemplo, né, ela foi executada naquele ponto, se o seu true, né, seguiu o planejamento dessa campanha para chegar até essa loja no dia que tem essa campanha para fazer isso girar. Então, é fundamental, né, que, como você falou, seja lá o que nome queira dar, né, que essa área exista, né, que vamos dizer assim, esse processo exista, né, porque ele é fundamental para isso. Então, veja bem, a importância do indireto e a oportunidade que tem de crescimento em se trabalhando melhor e, de fato, trabalhar o sellout é muito mais efetivo do que trabalhar o sell-in, porque é o que você falou, mix. Então, você não trabalhando o sellout, você perde a oportunidade de ter no ponto de venda talvez o mix que o consumidor naquele ponto de venda precisa, e não aquilo que você quer vender. Exato. Segundo as missões de compra daquele formato. É isso aí, Clinton. No fim, você acaba amarrando de fora para dentro. É que a nossa vida sempre foi aqui no Brasil, em muitas, né, quando a gente pega a América Latina, a nossa experiência, até países com perfil parecido com o nosso, do Brasil, também essa mentalidade de não, tem que pensar na venda, vamos vender, depois a gente vê o que faz, né? E aí, de uns anos para cá, vamos ver o que a gente faz, tem problemas de compliance, de governança, de apropriação indevida de resultados, de empresas com capital aberto, inclusive, né? Exato, com o uso excessivo de trade marketing investments. Quer dizer, é o que você falou, você paga para vender 2 vezes, né? Eu lembro, né, figuras, né, da nossa carreira aí, que até já não estão entre nós, né? Lembra do Galasso falar, que era um diretor famoso, um amigo querido que já faleceu da Unilever, ele falava, Tânia, você vai pagar para pôr, você vai pagar para tirar, quando eu ia aprovar alguma campanha para ele, né? E essa mentalidade precisa mudar, gente, porque no fim tudo é dinheiro e perde-se um tempo enorme nas negociações que poderia estar sendo usado, por exemplo, para planejar melhor, para entender melhor um diagnóstico, para entender melhor o mix que hoje está sendo mais procurado, qual que é o nível de ruptura que a gente tem por estar com essa mentalidade no sell-in. Então, se a gente fala, e eu falo sempre para o povo da Neogrid lá, para o pessoal da Neogrid, que também a gente viu a empresa crescer, hoje é uma grande empresa aí no mercado, que eles falam que depois de 20, 30 anos de medição de ruptura no Brasil, eu me lembro, Clinton, eu sou muito boa de número e de memória, era mais ou menos uns 15% de ruptura lá 30 anos atrás. Hoje a gente fala em 11. Caramba! Tudo bem, teve uma explosão de mix, teve uma explosão de formatos, tudo mudou. Mas, gente, com tanta tecnologia, como é que a gente pode praticamente melhorar em 4 pontos percentuais o nível de ruptura médio? Uhum. Que a média sempre é uma coisa ruim, Sim. né? Porque você não está nem olhando uma curva ABC, aquilo que é importante, que está faltando. E aí o shopper vai lá na gôndola ou no varejo digital, que a ruptura também Sim, existe, exato. não é? Porque no e-commerce... Não, tem ruptura no e-commerce também. Não é assim. E então precisa mudar, porque tudo isso reduz margem, reduz venda, consequentemente reduz sellout, reduz margem, aumenta atrito na negociação, né? Porque esses atritos na negociação, muitas vezes, mas tem estoque, mas o estoque está no item que não vende. E aí, Clinton, você tem bastante experiência, nós vivemos isso a vida toda. O quanto as empresas estão dispostas também a trabalhar mix e a reduzir portfólio. Porque aquela mentalidade, não, inovação incremental, mais variantes, mais... Isso está esgotando, né? Está esgotando, gente. A gente olha os estudos da Nielsen, por exemplo, que se colocam muito mais itens, que o mercado está abarrotado de um sortimento que pode até deixar o shopper confuso nesse sentido e que pouco se tira. Aí você começa, né?
itens que são importantes dividir prateleira, shelving, EAV no varejo físico, no varejo digital, com itens que estão... Então, você começa a gerar uma série de problemas. Essa questão da cultura do sell-in e sell-out já está na hora. Mas a gente não pode virar a chave e ficar totalmente no sell-out. Eu até concordo que são os modelos, vamos chamar modelos high flex, né, para a gente ser moderninho, que você tem um pedacinho da tua meta que está lá, não sei qual vai ser o percentual, aí cada empresa vai adotar aquilo que é ideal, um percentual de sell-in e amarrar um sell-out. Aí você vai virando a chave, porque realmente eu acho difícil, até com toda a questão da troca de dados e até da qualidade dos dados, né, Clinton? Nem tudo no Brasil, eu falo, né, minha frase famosa, o Brasil não é o Shopping Iguatemi, né? Frases de um autor desconhecido que eu uso, que é minha mesmo. Imagina você ter como tudo na economia formalizada, tudo com nota fiscal, tudo bonitinho no Brasil inteiro. Quando que isso vai acontecer, né? Por mais que a gente tenha uma reforma tributária batendo na nossa porta aí, que então a gente ainda vai conviver com modelos informais, com uma certa informalidade no nosso sistema tributário. Por mais que a gente limpe e tente aumentar a arrecadação, reduzindo impostos ou otimizando impostos, mas agora eu não quero parar em imposto, senão a gente não sai daqui. Vamos voltar para o sell-in e sell-out, mas eu fico pensando o quanto de energia se perde, o quanto de resultado a gente poderia estar gerando se a gente mudasse essa mentalidade, o mindset, como você fala, para essa mentalidade de venda e não de empurrômetro, né? E aí tem que ser uma coisa que começa no topo. Exato. Não é a gente lá embaixo, né, que vai... É algo que o topo tem que comprar e ter resiliência até fazer a mudança. Até aquela coisa, lembra? Participamos de vários projetos assim, que é tentar melhorar o faseamento. Lembra Sim. disso? Como é que você melhora o faseamento, né? O ideal, né, em vez desse high-low que a gente tem, apesar de que a gente ainda tem a massa de rendimentos, ainda com essa questão do dia do pagamento. Dia do pagamento. E, gente, nós não estamos ainda com aquela taxa de poupança que as pessoas podem usar. Não, as pessoas ganham e saem para o atacarejo no dia seguinte, porque elas precisam comprar e abastecer suas casas e precisam fazer valer aquele valor ali dentro de uma inflação que hoje até... Né, depois da pandemia, a gente voltou a controlar melhor, mas a gente vai falar de uma inflação média de 5,5% IPCA, mas quando você olha alguns itens, né, a gente sabe que é mais que isso. Então, eu acho que a gente consegue ter essa, como você falou, uma gestão mais equilibrada e consegue trabalhar de uma maneira mais otimizada, mas há que se começar. E esses projetos de faseamento, a gente não mudava a política comercial, eram testes que a gente fazia. Você vai com a política comercial do dia 1 ao dia 30 igual. Mas eu tenho lá, eu lembro, em alimentos, eram nos 3, 4 últimos dias do mês, era coisa de 60%. Gente, nenhum shopper vai lá. Não existe um mercado que tenha esse faseamento. Está muito entre sell-in, estoque e um sell-out confuso nessa história. Então, a gente tem essa mentalidade no Brasil do high-low, né, de muito volume próximos ao fechamento do mês, né? Ainda se estressa no fechamento, ainda se põe a faca em cima da mesa ou no pescoço, como você achar melhor, para negociar os fechamentos de mês. Se libera dinheiro adicional no desespero, porque precisa fazer a meta, porque tem resultado vindo, porque eu dependo do meu distribuidor. Também tem isso, né, Clinton? Qual é o grau de dependência ou interdependência entre as empresas? Né? Fornecedores que são muito pesados para certos distribuidores e vice-versa, né? Distribuidores que têm aí 10, 15, até mais % das vendas de uma só empresa.
aí, de fato, você fica numa dependência e numa concentração que muitas vezes não é saudável nem para um lado nem para o outro, né? Porque fica estressado, né? Se tem distribuidor que tem 40% de uma indústria. Isso é Então, muito. Isso é se muito. não performar bem, ele tem um problema sério, até porque a margem deles é muito baixa. Exato. Então não tem muita tolerância para erro. Ele trabalha muito com giro, né? O giro dos estoques, né? Então faria sentido você pensar num sortimento mais próximo daquilo que é o ideal para você melhorar o giro dos estoques e trabalhar com margens menos sufocantes, né? Porque fazer o garimpo, né, Clinton? Garimpo é ir em loja pequena. Não é barato para ninguém. Sim. Né? As indústrias que vão direto têm uma estrutura para isso, tem uma natureza de negócios, empresas de bebidas. E massa crítica também, massa porque você não chega na ponta com faturamento pequeno. Exato. E muitas vezes esses formatos de distribuição para a indústria da bebida é diferente de outro. Então, qual que é a natureza do seu negócio? Você é um distribuidor de alimentos. Puxa, a vida é dura. Você é um distribuidor, toda a parte de descartáveis, né? Fraldas, papel higiênico. Você está distribuindo ar. A vida é dura. O custo, né? Alto de exato. Não, eu tenho higiene e limpeza e tenho uma pinceladinha de cosmético. Ufa, começo a melhorar um pouquinho a minha margem. Eu vendo medicamentos. É outro patamar, né? Então, a gente precisa entender também, o distribuidor precisa entender a natureza do negócio dele, é o que você falou, né? Isso passa também a entender que esse grande diagnóstico é aonde estou, quais são os limitantes da minha operação hoje, como é que eu quero que essa operação seja. A indústria também fazer a mesma reflexão. É claro que muitas vezes isso não é colocado na mesa, você não vai chegar para um distribuidor e falar, olha, você vende 20% do meu volume Brasil, mostra o poder que ele tem. Ele talvez até saiba disso, mas isso não fica talvez evidente. Mas é a mesma coisa que você falou, uma 40%. E é um suicídio, né? Suicídio. Vamos combinar? Enfim. A gente está falando aqui da questão dessa mudança de mindset e tudo mais, e hoje a gente já tem, né, no mercado, eu sei que várias empresas já compram, mas você tem uma Scantec, que vende informações de sellout lá do ponto de venda, você tem uma Emitrix, que vende o Sell-Through, você tem uma Neogrid, que acho que atua nas duas coisas. Então, já tem informações, né, que estão disponíveis, embora a gente sabe também que tem muita empresa que compra e não usa direito, né? Exato. Mas essas ferramentas, elas já estão aí, né? Eu acho que somadas com outras ferramentas de gestão, né? Porque uma coisa é você ter o dado, outra coisa é você trabalhar o dado, né? Até falando aí das minhas próprias ferramentas que eu vendo, né? Mas essa importância de pegar esses dados, saber estruturar bem. E assim, agora o papo discorrendo, a gente consegue ver o seguinte, né? Essa mudança de mindset, ela impacta até, como você comentou, na definição de portfólio, né? Impacta no que o mercado chama aí de um processo interno, de S&OP. A mudança de mindset gera um change management considerável dentro da indústria e do distribuidor, que precisa ser muito bem orquestrado, gerenciado, né, para que isso tenha êxito. E aí, você falou, uma carreta de fralda, o custo de transporte é gigantesco. Exato. Você vai pegar uma carreta de Monjauro, tá barato, né? Então, o nível, a pressão por eficiência, né, operacional desses distribuidores é enorme. E a visão de sellout é fundamental para que isso possa melhorar essa relação. Você tem toda a razão. Inclusive, aí pensando nessas questões que a gente falou, das categorias, do portfólio e da própria natureza do distribuidor, da especialidade dele, é muito importante ter esse ajuste, né? E trabalhar com dados é curioso, né? A gente nunca teve tanta informação, né?
e tão pouca capacidade analítica. Isso que me assusta um pouco. Mas tá duro de ter gente né, que nos ajude nas análises. Não é fácil contratar, não é fácil manter, não é fácil treinar. Isso é um gargalo. É um gargalo, eu concordo. A gente tem quem é bom, está bem empregado, está ganhando bem, ou está até empreendendo, como você, né, Clinton, que é uma fera no processo analítico. Aliás, esse é um ponto importante de empresas que nós trabalhamos, que tinham essa cultura analítica muito no seu DNA, na sua essência como empresas e tal. Trabalhar com dados é um processo importante, gente. A gente fala muito, que é o que você falou. Hoje tem Scan, temos NeoGrid, temos Emitrix, temos diversas informações, as próprias informações do próprio distribuidor, sejam informações dos seus estoques, seja informação do próprio sell-through, que ele está disponibilizando para você, mas olhar esses dados e entender que esses dados eles deveriam direcionar tomada de decisão. Então, se eu quero virar a chave aos poucos do sell-in, para o sell-out, tá bom. Eu tenho que conhecer as minhas categorias, eu tenho que conhecer o meu cliente, pensando nele no shopper, eu tenho que conhecer os meus parceiros, quais são os canais que eu atuo, quais são os canais que eu vendo, o que é mais importante vender, né? Como é que eu trabalho dentro, né, de formatos, clusterização, entender que numa farmácia pequena não vai caber tudo mesmo, numa grande já não está cabendo, né? Nas Gs aí das grandes redes já não está cabendo. Então, a questão de olhar o dado é importantíssima, tem que se fazer investimento. E não vai ser uma virada de chave que você começa no dia 1º, no dia 10, todo mundo está analisando dados, você está tomando decisão, né? Você virou lá o MIT da decisão, né? Tem tudo, aperta um botão, cospe decisão. Não é assim, gente. É um processo, tem que construir, tem que entender, levar essas análises que são feitas na medida né, do possível dentro das mesas de negociação, fazer reuniões mais voltadas para olhar os números e compartilhar diagnósticos e propor planos de ação conjuntos. É muita mudança para o mercado, né? Porque, em verdade, cada um faz o seu diagnóstico. E num plano de negócio compartilhado, que é o princípio do JBP, que acho que poderia ser uma tábua de salvação para o processo do sell-in e sell-out aqui, tá bom, tem o diagnóstico que você fez aí, tem o meu diagnóstico, tá bom. Agora, vamos olhar a sua empresa aqui dentro e você vai me falar de como eu estou performando dentro do seu... Você não precisa nomear concorrentes do lado de cá e tampouco nomear distribuidores do outro lado. Você não precisa ser, entre aspas, antiético ou até deselegante numa negociação, mas tá bom. Que conclusões que a gente chega? O que conjuntamente, qual que é o plano de ação que a gente poderia ter? Tá bom, nós precisamos reduzir estoque. Isso é um problema. Porque a redução de estoque você já pagou para estar lá. Se o estoque está dentro da casa do distribuidor. E se enquanto você reduz, você não faz sell-in. Então, é realmente uma decisão que tem que ser feita com muito cuidado. Conjuntamente. E aí você fala, não, mas eu quero comer o bolo e guardar o bolo. Eu quero fazer o sell-out do estoque e quero também fazer um novo sell-in. E a gente tem que pensar que o distribuidor, se ele for um distribuidor exclusivo seu na categoria, é mais fácil. Que é um modelo que muitas empresas adotam. Ele vende só de higiene e beleza, ele só vende a minha categoria. Mas ele vende um não concorrente na categoria A, outro não concorrente na categoria B e tal. Ok. Mas quando você tem o distribuidor multimarcas, que acho que é a grande maioria, né, no final das contas, que são os modelos que sobrevivem mais, né? Porque o cara tem também uma força de portfólio que ele se torna um parceiro do pequeno varejo ali, né? De alguma forma. Então, Clinton, eu acho que essas questões nascem numa forma de planejamento conjunto que não vai sair bom nos primeiros
anos, talvez. Você vai fazer o plano no primeiro ano. É um processo constante, é um processo constante de revisão. De revisão, evolução, aprimoramento. E que nunca vai terminar. Nos primeiros anos, é o que você falou, são mais ácidos. A real é essa. Exato. Né? Mas o pior é não mudar. Né? Exato. Mas que depois você vai chegando a um nível de excelência, mas ele não termina. A necessidade de revisão e de aperfeiçoamento não termina. E você sabe, Clinton, tem um formato que também é muito comum nas empresas nacionais, que é a questão da representação. Né? Então, você divide o seu Brasil por uma equipe de representantes, né? Que muitas vezes vendem para... É mais uma camada nessa coisa, né? Que vendem para um distribuidor. Esse distribuidor. E esse representante, em várias empresas que eu passei, a grande maioria com modelos de remuneração focados no sell-in também. Então, esse é um ponto que muitas vezes projetos de desenvolvimento de trade marketing em muitas empresas bateu de frente com esse formato. Falei, mas eu não consigo continuar trabalhando dessa forma. Por que você está remunerando a tua equipe ainda em volume? Por que você não remunera ela em volume, valor e margem? Ah, mas sempre foi assim. Não, mas vamos mudar. Ah, mas aí eu vou perder meus representantes. Okay? Então, você falou é importante, porque se o distribuidor ali não cuidou disso, porque pega um representante que é muito forte para aquela indústria, né? Ela está um pouco refém dele. Exato. Né? Então, hoje, modo de dizer, né? Ele é remunerado por qualquer venda. E sem olhar as questões que você falou, de valor, de margem, de mix. E se isso não mudar, se isso não for corrigido, é difícil fazer essa virada de chave. Então, tem situações assim, e até no varejo direto. Tem empresas que trabalham com representantes, né? E no caso do direto, quando a empresa trabalha com representante, ela deveria também trabalhar com esse representante como se ele fosse um distribuidor e trabalhar o sellout também. A mesma filosofia, né? Então, esse é o grande ponto. O que você vai olhar? Né? Tem que começar a granularizar essa informação. Olha-se o todo, começa a entender que produtos são agrupados em categorias na visão do cliente, que essas categorias têm comportamentos diferentes, tem mix, que você tem que entrar no detalhe do SKU, porque tem SKUs que são mais vencedores e compõem aí mais volume e mais, né, os que a gente brinca, os abridores de pedidos aí, de portas ali naquele distribuidor e do distribuidor para frente também. Então, tem que olhar com mais granularidade o mix. Essa questão do representante é um ponto de virada muito importante para ser feito. Eu conheço empresas que resolveram mudar seus representantes para trazer muito mais essa cultura, e hoje a gente vê representantes. Eu estive essa semana fazendo um trabalho aí para um cliente meu, e você já vê representantes muito mais qualificados do que você tinha, né? Que também já dispõem de uma visão de negócios, porque são pessoas que passaram, né, por empresas que têm uma visão, ou mesmo que são distribuidores mais que evoluem, que se modernizaram, né? Que foram atrás de conhecimento, que de fato fazem parceria com a indústria também. Então, essa questão dos dados e do olhar do negócio, para mim, ela é a base do processo. Ela precisa ser feita. É fácil, gente? Não é fácil. Olhar os dados com profundidade, porque nós temos ali duas empresas com culturas muito diferentes, uma cultura mais profunda e focada naquele mercado, e um outro, né, ali do outro lado, do distribuidor, que tem uma abrangência maior, uma visão diferente. Mas, para mim, essas visões devem se complementar e não ter esse antagonismo que se... Estou um pouco cansada dessa coisa do
cabo de guerra, né? Da polarização também. E isso vem para a mesa de negociação, né? Na medida do que ocorre aí, não, é dessa forma, é combativo, é uma relação nociva. A gente tem que mudar um pouco isso, sabe? São duas empresas que estão ali para fazer negócio, gente, sem romance, é difícil mesmo. Tá bom, como é que a gente ganha dinheiro junto? Bom, uma vai dizer o seguinte: olha, eu conheço bem o mercado que eu atuo, quais são as alavancas, o que o shopper está buscando. Eu sou uma empresa que inovo, então a gente pode pensar que pesquisa, trocar informação. Pô, quantas reuniões que a gente fazia, que eu lembro nos distribuidores mais sofisticados, alguns muito bons mesmo, tenho memórias excelentes, né? Você ia lá discutir negócio. Não era só sell-in, não era só mix por categoria, mas você tá bom. Como é que o consumidor está mudando? Como é que o shopper está comprando? Como é que o e-commerce está compondo essa jornada mais híbrida entre físico e digital? Como é que a gente vai trabalhar esse negócio? E tem esse movimento também, né, Clinton, da adoção de tecnologia para a gestão de vendas, né, que é o trabalho que você está fazendo hoje dentro do distribuidor, e a adoção de tecnologia também lá na ponta, né? Várias soluções que eu venho pesquisando para trade, interessantes, que podem ser acopladas com custos mais acessíveis, né? Soluções de geolocalização, soluções de mensuração da execução, que você trabalha em parceria com os seus varejistas lá na ponta. Então, a gente precisa olhar também nesse processo, não só os dados, mas, tá bom, como é que eu crio inteligência para que esse negócio ande mais, né, ande mais sozinho, eu fico massageando menos os números, né? E eu ponho o foco mais na tomada de decisão. Os próprios marketplace B2B têm muita inteligência. Exato. Né, de algoritmo, de sugestão de pedido, que ajudam muito nesse processo, né, de digitalização. Né? Exato. Inclusive, algumas ferramentas interessantes, né, que a gente viu lá no meeting, né, de trade que a gente fez lá na SPM faz mais ou menos um mês e pouco, que a gente viu, puxa, ferramentas que são braço direito lá do vendedor, seja da indústria, seja do distribuidor. Já vi em outras edições lá do meeting que a gente fez, ferramentas que estão ali, um conversacional dentro do WhatsApp, que também servem como sugestões de pedido, de mix, campanhas de trade que são rapidamente fáceis de multiplicar. Então, assim, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas o sofrimento está um passo antes, eu não tenho processo. Eu vou fazendo do jeito que dá. Fazendo do jeito que dá não vai funcionar mesmo, você não consegue mudar. Você vai continuar pensando na venda e não no giro, né? Não vai no sell-in e não no sell-out. Então, é um processo longo, mas é possível, né, Clinton? A gente está aqui, já viu essa mudança acontecer. Sim. Com vários distribuidores que têm muito e hoje estão voando nas suas praças, são distribuidores que se destacam, que são parceiros de muitas empresas, exemplos aqui a gente não vai citar para não causar nenhuma ciumeira, mas alguns que se fala, gente, esse cara sabe trabalhar. Né? Eu conheço distribuidores que trabalham com indústrias, visão 100% no sell-out. Exato. Né? O sell-in, ele é uma consequência no sentido de quais são as campanhas que eu vou ter, quais são as ações comerciais que eu vou ter esse mês para o meu pequeno varejo vender. São essas, tá? Então isso pressupõe que para fazer essa ação ser efetiva, existe sim uma necessidade de compra de produto que vai ser o estoque, como você usar a expressão que você falou, o estoque de segurança para que isso aconteça. Mas é uma visão que é da ponta para dentro, né? E isso acho que é algo que endereça um monte de coisa que a gente falou aqui, né? É um modelo de negócio com margem extremamente apertada. Então, trabalhar, né, com dados, trabalhar com ferramentas, com tecnologia, com essa visão, ajuda demais a você ser mais eficiente. Exato.
A questão de sortimento, você consegue ser muito mais efetivo em termos de introdução de sortimento. E até de descontinuidade, né? Eu ia Retirada. acrescentar isso, né? Exato. Não é só entuchar mix. Acho que isso não está, vamos dizer assim, necessariamente ligado na digitalização, mas acho que está ligado na questão de mindset. A indústria ela precisa, né, enxergar aqueles clusters de cada perfil de varejo, de cada região, para entender qual que é o mix ideal daquelas regiões, né, à luz daquilo que o shopper vai buscar. E aí sim poder trabalhar todas essas ferramentas para que isso aconteça e que o shopper chegue na loja e naquela missão de compra dele, naquele estabelecimento, que ele vai em vários, né, ele encontra aquilo que ele precisa. Então, é bem abrangente isso que a gente está falando. Parece mudança de selim para sellout uma coisa, uma virada de chave, mas não é. Vamos fazer amanhã, né? Seria ótimo. Exato. É uma transformação absurda isso. Ninguém está vendendo aqui, pessoal. Vamos pôr aí as coisas em cima da mesa. Ninguém está vendendo aqui para vocês que é fácil. Se fosse fácil, nós não seria um problema. A gente não estaria nem aqui, né, Clinton? A gente estaria vendendo livros aí, assinando aí, com filas lá nas livrarias de Nova York, né, no MIT, Harvard, sei lá o quê. Mas não é, gente. A vida é mais cruel. Mas essa questão de trabalhar de uma maneira estruturada, com esse processo necessário, nós estamos falando disso já há bastante tempo. Quando o ECR veio, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, o que a gente chama de resposta eficiente ao consumidor, Efficient Consumer Response, ele já falava isso, que você tem que olhar, só que ele falava com isso com a visão do retail, do varejo, mas a gente aqui no Brasil não é só varejo, é distribuidor, é o formal, é o informal, é o on, é o off. Nós temos, né, hoje uma panaceia de canais mais complexos para vamos dizer, para gerir. Mas essa questão do sortimento é uma coisa que se falou na NRF deste ano, que ele chama de sortimento vitorioso. Eles deram um nome lá, agora não me lembro. Sortimento otimizado, algum nome assim. Sortimento é uma palavra importante, está lá dentro dos pilares. Se a gente for pegar os pilares lá do RGM, né, do Revenue Growth Management, gerenciamento da receita lá, do crescimento da receita, se a gente puder traduzir, gestão do crescimento da receita, é um dos pilares, é o sortimento, né? Tudo bem, você fala de canais, você fala de política comercial, de pricing de um lado, você fala de efetividade promocional de outro, mas se você não tem um mix correto, você já sai perdendo, né? Então, o sortimento é um ponto-chave. E a gente teima numa preguiça generalizada no mercado, trabalhar sortimentos em grandes regiões. Brasil, gente, impossível trabalhar sortimento Brasil. Se você conseguir, você, por favor, me procure no privado e me diga como você fez, porque, de fato, eu não consegui fazer na minha carreira. E nem agora, né? Como professor e consultoria. Sortimento é importante. Então, começar olhando o sortimento, é o que você falou, começar olhando de fora para dentro, começar a falar, puxa, não cabe tudo isso. Eu não consigo ter um RCA com uma pasta tão complexa. Será que eu não consigo? Mas aí você vai tirar empresas menores do jogo? Não necessariamente. Às vezes você está representando uma empresa menor que tem um portfólio excelente. Tem várias que a gente conhece, empresas regionais. O Brasil é muito regionalizado, é uma colcha de retalhos. A gente tem que olhar região a região e, às vezes, dentro da mesma região, a gente tem estados ou soma de estados que têm comportamentos mais parecidos. Você pega, por exemplo, São Paulo, que é um país, né? Se a gente for pensar em termos de população, de PIB, etc. Capital interior, quantos hábitos são diferentes? Muitos, né? De várias categorias que a gente trabalhou, de lavar roupa, de fazer comida. Dentro do mesmo bairro você tem um Saint-Marché e você tem uma lojinha de... E aí, né, que está a colaboração, né? Que você fala, puxa, o varejo manja de clusterização, porque eles que são bons nisso. A informação está lá na ponta. Tá bom, como é que essa informação vem para a cadeia para cá? E como é que eu trabalho
ela dentro de um distribuidor, em parceria. Então, tá bom, você quer vender diretamente, vai vender diretamente, mas você quer vender por meio de um distribuidor, porque você não quer ter uma equipe, né, do exército de pessoas, porque você não tem essa margem para ter, não tem essa, como é que você falou, Essa Clinton? crítica, né? Essa massa crítica. Às Volume, vezes né? esse volume. Eu lembro da gente falar em ter 4, 5 mil clientes, são equipes gigantescas de vendas que você tem que ter. Imagina quando você fala de um varejo brasileiro com 1.100.000, 1.200.000 pontos de venda. E isso estou falando a soma de tudo, né? De bar, restaurante, farmácia, canal alimentar, que é um dos grandes aí, o food, né? O food service, que também é um canal excepcional para trabalhar a distribuição, e tem outras coisas que a gente nem falou, né, Clinton? Senão a gente ia ficar até às 5 da manhã aqui, pessoal, porque assim, o Clinton tem muito conteúdo, a gente vai querer ficar, quando a gente fala de capacitação, né, das pessoas, né, de como trabalhar o entendimento das categorias, essa dinâmica de mercado, como é que você trabalha isso? Tem que treinar as pessoas, né? E não é uma palestra, Clinton. Eu até gosto de fazer palestra, até faço palestra. Mas a palestra é o começo de um trabalho, você precisa construir isso depois, né? Tendo pessoas ali na tua operação, seja na indústria, seja no varejo, fazendo esse trabalho, agregando valor. E não esperando que o resultado vá vir amanhã. Esse é um grande Isso problema que você falou também, né? é uma coisa que eu não vejo mais muito, que é a indústria capacitando, né, seus profissionais para enfrentar esses desafios. Tem muito processo que você põe a pessoa para rodar e ela tem que aprender sozinha. E muita coisa você deixa de conseguir fazer bem feito porque não tem como. Você precisa que alguém pegue na mão, ensine e mostre o caminho, né? Até queria aproveitar aqui que a gente já está quase chegando no finalzinho. Falando primeiro da trade design, depois das instituições que você dá aula, o que a trade design pode oferecer para ajudar as indústrias, né, nesse processo, né? Desde treinamento, tudo, o que você hoje tem dentro da sua consultoria que pode ser importante e contribuir para esse processo de mudada de mindset nas indústrias, nos distribuidores? Olha, Clinton, eu gosto de falar o seguinte, uma das coisas que eu gosto de fazer e que eu faço desde a época que eu era executiva, como você estava dentro das empresas, é entender aonde estão as oportunidades, onde estão os problemas, onde estão as oportunidades. Com isso, é desenvolver ali um diagnóstico inicial para saber, tá bom, onde eu estou? O que eu preciso fazer para evoluir? Então, muitas vezes, as minhas consultorias começam com as equipes de marketing, ajustando um pouco o planejamento de marketing, para depois construir um bom planejamento de trade. E tem empresas que estão mais resolvidas nesse aspecto, que falam, putz, eu preciso pensar no trade do futuro, me ajuda a pensar junto. Eu preciso pensar quais são os processos mais importantes que hoje eu não tenho. E quais eu tenho que eu não preciso mais fazer com as mudanças que a gente está vivendo. Isso no formato de consultoria. No formato de mentoria, eu entro mais como uma, entre aspas, uma pessoa que dá uma mentoria mais técnica, mais consultiva, para ajudar a pessoa a se estruturar e tomar decisões, mas quem vai tomar decisão são as pessoas. Eu fico mais como um advisor ali, né? Uma pessoa que vai ser consultada e vai direcionar o trabalho deles. Esse eu tenho feito bastante nesse formato, que funciona bem. E as pessoas ficam ali treinadas para evoluir o trade marketing, outras questões em conjunto com a área de marketing, área comercial. Então, depende do projeto. E do ponto de vista de capacitação, vários, assim, muita coisa que a gente chama de insights em ação, mas fazer um diagnóstico rápido usando o que já tem de pesquisa, de dados,
fazendo uma ou outra pesquisa e trabalhando isso em workshops criativos, que você já sai com um plano de ação, né? Esse processo às vezes pode levar um dia ou 2, pôr o pessoal fazendo TBC na rua, tirando o bumbum da cadeira e trazendo também insights, também já fiz bastante. E nas escolas tem os cursos de pós, né, que eu sou professora. Que hoje tem? Hoje tem na SPM tem a pós-graduação em Trade Marketing, que é um modelo high flex, dá para você fazer durante a semana viajando, em qualquer lugar que você tiver, e 2 sábados por mês você tem que estar presencial, né? Então é um formato mais, vamos dizer assim, do ponto de vista de encaixe na agenda, que tem funcionado. Tem cursos de curta duração também lá na SPM, de várias pessoas muito feras, que desde dar uma visão geral de trade, que é um curso que eu faço, que é a atualização em trade, que já tem na escola, sei lá, há mais de 20 anos, eu estou nos últimos 10, 11 dando, mas já foi o Hermine, outros professores, o Pastor e outros professores já deram esse curso, e outros cursos, tem curso de JBP, curso de planejamento de trade, de gerenciamento por categoria, tem trade focado no canal Farma, tem trade focado no canal Pet, tem no mercado Pet, né? Tem vários cursos lá bem interessantes, é só vocês entrarem no hub de trade da SPM. Na FIA eu estou dando pós-graduação, aí eu vou para um outro caminho, eu vou para um caminho mais de insights e inteligência, que é bem legal também, que é um negócio que eu estou estudando e venho estudando já, sei lá, há mais de X anos, sei lá, minha vida toda eu estudei essa parte de dados. E na GV eu estou recentemente lá dando os cursos também mais sob encomenda a SPM tem também, a FIA tem também esses cursos que são de educação e executivação encomendados aí sob medida, bem personalizados para cada empresa. Entendi. E aí variam as empresas na SPM, então tem esse meu braço de professora, meu chapéu de professora, que hoje está bem ativo também nas escolas, e tem da minha empresa. Tô aí, Clinton, sempre tentando trazer aí essas novidades de tecnologia, esse entendimento de como aplicar as tecnologias no processos de trade. Então é isso que eu tenho feito aí nos últimos anos. Tem bastante coisa aí que você citou que ajuda nessa questão da capacitação que a gente falou. Exato. Então convido todo mundo aí a entrar no LinkedIn da Tânia aí, fazer contato com ela, conhecer aí a Trade Design, com certeza pode ajudar bastante vocês, e também os cursos que ela citou nas instituições que ela dá aula. Tânia, muito obrigado, super agradecido de ter você aqui, uma honra. Foi um papo muito gostoso, acho que a gente conseguiu colocar aqui para as pessoas muito do que é essa jornada dessa mudança de mindset, esclarecer os grandes desafios que existem no processo, mas também reforçar a importância dele ser feito. Eu acho que é isso, Clinton. Eu queria agradecer você também, é um prazer estar aqui, pode me chamar mais vezes, né, para a gente debater temas mais específicos, se você quiser. Eu acho que você está aí com, né, umas entrevistas super interessantes de pessoas que eu admiro muito, né, aí no mercado, que vão trazer essa visão. Gente, acho que estudar muito o que vocês vão fazer, entendam tudo que a gente falou, não é uma coisa simples de se fazer. Se não é simples de fazer quando você está falando dentro da sua própria empresa, por várias questões, quando você tem parceiros e diversas camadas nessa cadeia estendida, é muito mais complexo, né? Mas é possível, a gente vê isso sendo feito em várias instâncias aí. Mas agradecer também essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar podendo trocar um pouquinho de informação aí e aprendendo um pouquinho com vocês. É isso aí. Obrigado, Tânia. Gente, chegamos aqui ao final desse episódio, que a gente comentou muito da importância da mudança desse mindset de sell-in para sell-out. Espero que vocês curtam, façam seus comentários e compartilhem com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser relevante. Obrigado.